enquanto o Léo estava dando testemunho, rapaz, eu fiquei pensando, aquele rapaz, ele recebeu a cura. Muitas vezes a gente não compreende, né? Mas o rapaz morreu. Sim, ele foi curado. Glória a Deus. E está com o Senhor. Glória a Deus. Né? Isso é motivo de nos alegrarmos. Alguém falou de Jesus para ele. Glória a Deus. Hoje, eu não sei porque eu fico nervosa. Eu chego aqui. Mas nós vamos ler em Mateus capítulo 24, o versículo 37. Versículo 37 ao versículo 39. Olha, gente. Então, vou fechar a minha Bíblia aqui, porque eu não sou Nerela, não, viu? Que está na parede. Que a gente falou hoje na escola dominical. E diz assim: pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Eu estava procurando um tema para a palavra que eu vou falar hoje, mas missões. Mas por que o Senhor nos levou a esse texto? E veio assim um tema na minha mente: um missionário, uma missão. Mas a promessa ainda está de pé. Amém. Nós vimos que nesse texto, nos reportando para Gênesis lá, onde fala a respeito de Noé, a Bíblia diz que naquele tempo havia uma maldade muito grande. E se a gente for pensar em hoje, como o mundo está, nós estamos vendo que pessoas correndo de um lado para outro, andando, muitas vezes ao lado de outra pessoa e nem sequer falam. Nos dias de hoje, pessoas estão buscando mais o ter do que o ser. As pessoas estão como nos dias de Noé, que a Bíblia diz que casavam-se e davam-se em casamento. Nós temos visto que as pessoas estão vivendo como se fosse permanecer aqui. Mas nós sabemos que estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é aqui. E o Senhor, Ele prometeu que um dia estaremos com Ele. Mas o importante é que o Senhor, Ele olha dos céus à terra e Ele encontra homens, encontra mulheres que desejam fazer a sua vontade. E hoje nós vamos falar a respeito de 3 homens. Um, obviamente, é Noé. Noé, Deus encontrou Noé. E a Bíblia diz lá em Gênesis, que Gênesis capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Mesmo que naquele tempo, os
ponto de Deus olhar e dizer assim: eu me arrependo de ter feito homem. Não foi esse homem, não era o meu projeto, não era esse homem. Mau, ímpio, sem amor, sem piedade. Não foi esse o projeto de Deus. Deus fez o homem bom para viver eternamente. Mas o homem se afastou do Senhor. E hoje nós estamos vendo aquela história se repetindo. Hoje nós temos visto que a violência tem crescido, a falta de amor tem crescido, a iniquidade tem crescido, o homem não tem se voltado para o seu Criador. É como se ele fosse dono de si mesmo, das suas vontades, de fazer o que quiser, de fazer o que quer, da maneira que quer, sem pensar que um dia há de prestar contas a Deus. Assim aconteceu no tempo de Noé, que Deus olhou e viu e achou graça em Noé. Deus olhou dos céus e da terra e achou graça em Noé. Noé, diz lá no texto de Gênesis 6, Noé era um varão justo e reto em sua geração. Ele era um homem justo e reto. E Deus, olhando para Noé, chamou, escolheu ele para uma missão. O Senhor chamou e disse: olha, Noé, eu quero que você faça uma arca de madeira. E interessante que Deus deu todo o projeto daquela arca, Deus deu para Noé. E Noé aceitou a missão que Deus escolheu para ele. Noé escolheu, aceitou aquela missão de construir uma arca. E o Senhor disse: você vai construir a arca, deu toda a metragem, o que ele teria que fazer, os animais que ele teria que colocar naquela arca, porque ele disse: eu vou destruir todo o ser vivente. Eu vou destruir. E eu escolhi você para mudar a minha história, a história que eu fiz com o homem. Vê que coisa tremenda. Mas Deus escolheu porque encontrou um homem. Um homem justo e reto. E Noé começou a construir a arca. A missão dele era construir a arca, tudo direitinho, fazer tudo conforme o Senhor mandou. Vocês conhecem a história. E Deus disse a Noé: você vai colocar sua família dentro da arca, porque eu vou destruir tudo. E Deus, e assim aconteceu. Deus deu todo o tempo necessário para Noé construir a arca. Deus deu todo o tempo necessário para Noé colocar
estava no tempo de Noé. As pessoas estavam vivendo conforme queria. Eu acho que a maldade era muito grande, era maior do que a bondade. E diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. O que me chamou a atenção foi essa expressão. E eles não perceberam. Noé construiu, passou aquele tempo todo construindo a arca. Mas por que esse velho aí, com 600 e tantos anos, está construindo isso aí? E eu creio que havia zombaria. Ele está caducando, não está vendo que não vai chover? Num tempo em que não chovia, não é? Esse velho está agagado. Ele venceu as zombarias. Ele fez o que o Senhor mandou. E o povo não perceberam quando Noé entrou na arca. E eles não perceberam quando Noé entrou na arca. E a gente olhando para os dias de hoje, quanto se tem falado de Jesus? Quanto se tem dito? Jesus está voltando. Até o pessoal lá fora está dizendo: ó, é o fim do mundo. Essas coisas que estão acontecendo é o fim do mundo. Será que eles estão percebendo? E aquele povo, naquela época, eles não perceberam que Noé entrou na arca. E uma coisa interessante, Deus fechou a porta fora. Acabou o tempo de vocês se arrependerem e entrarem na arca com Noé. Mas Deus precisou de um homem justo e reto, temente a Deus. Outro homem que eu gostaria de trazer para nós é o que acontecia nos tempos de Moisés. Moisés, nós sabemos da história. Eu quero pular a parte que ele foi encontrado no rio, né? E eu quero chegar para o Moisés, que tinha fugido para outra terra, porque ele havia matado um egípcio. E lá ele formou família, né? Trabalhava com o sogro dele, Jétro, né? E ele não estava nem percebendo o quanto o povo de Deus estava sofrendo lá no Egito. Ele estava longe, porque o olho não vê, né? O coração não sente. E Moisés estava numa boa, trabalhando lá. Mas Deus conhecia o coração de Moisés. Naquele tempo, os irmãos dele estavam clamando. Quando eu estava preparando isso aqui, eu me lembrei de irmã Sandra. Ela falou aqui sobre clamor. O povo do Egito estava clamando, porque eles estavam sendo massacrados por Faraó. E o clamor do Senhor chegou, o clamor do povo chegou aos ouvidos do Senhor, e ele foi ao encontro do povo. E ele chamou Moisés e disse: Moisés. Ele apareceu a Moisés na sarça ardente, todo mundo conhece a história. E o Senhor disse: eu escolhi você, estou parafraseando, eu escolhi você para tirar, para libertar o povo do Egito. E nós sabemos o que aconteceu. Moisés, interessante que Moisés, ele estava com medo de Faraó. Eu vou lá dizer que o Senhor quer tirar o povo dele do Egito? Ele não vai acreditar. Mas Deus disse a Moisés: vai, porque eu estou contigo. Se alguém perguntar: como é que você vem? Quem mandou você? Mas Deus disse:
diga a ele que eu sou e que te envio. Então, nos dias atuais, existe um povo clamando. Eu tenho certeza que no mundo inteiro existe um povo clamando. E o Senhor, Ele não está indiferente ao clamor do povo. O Senhor não está indiferente ao clamor de cada um de vocês. Cada um tem uma necessidade. E o Senhor diz assim, Jeremias disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas pessoas estão clamando pelo Brasil? E o Senhor não está indiferente, mas o Senhor, Ele quer levantar pessoas justas e retas para que a obra dele aconteça no Brasil. O Senhor é o mesmo, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo caminha a passos largos para a perdição. E o Senhor, Ele quer encontrar em cada um de nós pessoas disponíveis para este tempo. Mas eu creio que o povo lá no Egito, o povo de Israel que estava no Egito, eles estavam clamando e eles não perceberam quando o Senhor chamou Moisés lá na sarça ardente. Mas o Senhor chamou e Moisés se dispôs a atender. Eu trago para nós, o Senhor tem nos chamado há 3 anos. Pelo menos pela minha boca. O Senhor tem nos chamado. E o que temos feito para atender o chamado do Senhor? Eu fico assim, pensando, César ele fica muito angustiado comigo quando ele diz, não pode, só crente só, casa, igreja, igreja, casa, igreja, trabalho, trabalho, casa. Não é assim. O Senhor está nos chamando, nos convocando, nos inquietando a cada dia. Eu não digo a cada mês, a cada dia. Para nós, como Noé, como Moisés, aceitar o convite, o chamado do Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Ah, Senhor, mas eu não sei. Moisés disse assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Eu não sei falar. Eu sou gago. Como é que eu vou falar com o Faraó? E o Senhor providenciou Arão junto dele. Se eu não sei fazer determinadas coisas que o Senhor está me chamando para fazer, eu preciso de alguém que me ajude. E o Senhor, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo lá de Noé, o mesmo de Moisés. E Ele pode nos ajudar desde que nós tenhamos o nosso coração inclinado a obedecer. Mas eu quero falar de um outro homem que o Senhor chamou nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus não era diferente. O povo estava perturbado também. Quem lembra lá nos dias de Jesus? E interessante que aquelas pessoas que se diziam religiosos, que se diziam detentoras, né, da religião, do poderio, a Bíblia diz que Jesus, ele foi profetizado há 700 anos atrás por Isaías, que viria o Messias, que salvaria o homem dos seus pecados e delitos. Mas quando Jesus chegou, poucas pessoas perceberam que era o Messias que havia chegado. Nós
o Salvador, o Messias, profetizado há tanto tempo. E quando Jesus chegou, quando Maria e José chegou com Jesus para ser apresentado no templo, Simeão reconheceu que aquele era o Salvador. E ele disse, ele fez oração: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Mas Simeão não estava sozinho. Ali existia também uma mulher, uma profetisa chamada Ana. E ela também teve o privilégio de ver a profecia sendo cumprida. Mas muitos daqueles religiosos, eles não perceberam que Jesus havia chegado, que o Salvador havia chegado. Em Mateus 11, 21 diz assim, a promessa lá que foi feita: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. E aí eu digo, Jesus, ele não precisava ter vindo a este mundo. A Bíblia diz que Jesus é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisava, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus. Mas se Jesus não tivesse aceitado, você já pensou isso? Nós vimos que Noé obedeceu ao Senhor, ao chamado. Moisés obedeceu ao chamado, mas Deus, Jesus, também obedeceu ao chamado de Deus. E Jesus, ele foi o primeiro missionário. Um missionário, uma missão. A missão de Noé foi o quê? Cumprir o propósito de Deus, quando ele diz: ó, vou exterminar todo 120, mas eu separo vocês, a família de vocês, para que perpetue a vida. E a partir dali, a Bíblia diz que Noé e sua família foi salva. E a vida continuou. Deus chamou Moisés e Moisés obedeceu. Qual foi a missão de Moisés? Salvar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E Deus chamou Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Salvar o homem que estava, e muitos ainda estão longe dele. Mas Jesus, por amor a nós, por obediência ao Senhor, ele se deixou, sendo Deus, se deixou vir a este mundo, morrer numa cruz, para, através do seu sangue, através do seu sacrifício, ele se colocar em nosso lugar, pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que se nós crermos nesse Jesus, nós somos salvos. Aleluia.
mas como nos dias de Noé. O texto de Mateus diz: assim será a vinda do Filho do Homem. A promessa está de perto. Muitos não vão perceber a vinda do Senhor. Mas mesmo que muitos não percebam, precisamos anunciar a morte, a vida, a ressurreição de Cristo até que Ele venha. Então a nossa missão ainda não acabou, porque a promessa ainda está por vir. E a promessa não vai falhar, porque desde o começo, tudo que foi profetizado, tudo que foi dito na palavra tem se cumprido. E não é essa a promessa que vai deixar de se cumprir. Então, nós precisamos estar apercebidos, precisamos estar alerta para esta promessa, para que quando o Senhor vier, encontre a gente fazendo a sua vontade. João Batista disse: o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra ainda é atual. O reino de Deus está perto. Arrependei-vos. Arrependo dos pecados e creio no Evangelho. E para nós que já conhecemos o Senhor, para nós que o Senhor já se revelou a nós através do Espírito Santo, precisamos fazer aquilo que Ele nos ordenou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E ainda diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. E que Ele vai voltar. Isso é certo. Ele vai voltar. E precisamos estar preparados. E eu fico com uma frase que é dita lá em Apocalipse. A frase que ele diz lá em Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe. E nesta noite, o Senhor, Ele trouxe para nós que já conhecemos a palavra, mas Ele trouxe também para aqueles que ouvem, que sabem a palavra pela primeira vez. E o Senhor está dizendo: eu vim por você. Eu vim para dar a salvação a você. E eu pergunto nesta noite: quem quer Jesus? Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem quer firmar um compromisso com o Senhor nesta noite? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ainda é tempo de reconhecer que precisamos do Senhor. Ainda é tempo de você dizer: Senhor, como o Senhor chamou Moisés e ele se entregou para fazer a sua vontade. Ele chamou Noé e ele se entregou para fazer a sua vontade. Ele chamou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele está convidando você, que ainda não firmou um compromisso com Ele, para entregar a sua vida a Ele. E eu continuo dizendo: esteja atento para que o Espírito Santo está dizendo a você